Com o advogado criminalista Jaime Fusco, que está comigo aqui em tela, já chega para a nossa entrevista. Muito obrigada, Jaime, pela gentileza aqui da entrevista, por aceitar conversar com a gente num sábado, né, que a gente foi aqui surpreendido por essa decisão. Bem-vindo à CNN. O prazer é todo meu, sobretudo, de ter sido convidado por um momento histórico. Eu li a decisão como você. Então, já quero lhe ouvir. Por favor, existem os argumentos nesta decisão e a defesa, lógico, vai trabalhar, porque ela diz que os argumentos são muito frágeis, né? Dizem que não tem o menor cabimento dizer que Bolsonaro queria fugir. Quero ouvir o senhor, então, com seu olhar técnico. Bom, meu olhar técnico, eu primeiro quero dizer a vocês que a gente está diante de uma exortação pública de guerra. O deputado e filho e herdeiro do clã bolsonarista faz uma exortação explícita de guerra. Ele faz um chamamento e uma convocação pública ao exército. Ele chama soldados a lutarem. Acontece que o ministro Alexandre de Moraes é, além de um jurista, um especialista em segurança pública. Talvez o maior no Brasil. Um homem que é da justiça e sabe o tamanho da paz. Então, o que ele faz com essa prisão? Ele estabelece uma ordem pública, aplica a legislação com os requisitos inerentes e com a firmeza do Código Penal e do Código de Processo Penal. Ele chama o feito à ordem e ele diz o seguinte nessa decisão: a justiça e a paz precisam andar juntas. Não existe justiça, como quer o filho do Bolsonaro, sem paz. Ele chama uma justiça de guerra. Uma dúvida que eu tenho aqui, porque o que tem sido dito por apoiadores, e claro, tecnicamente quem tem que dizer alguma coisa é a defesa, mas eu uso aqui, doutor, o que tem sido dito por apoiadores, que a gente deve ver algo semelhante ali também na defesa. Porque Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e que teria havido, sim, como a gente viu no documento, uma tentativa de rompimento. A defesa vai, claro, argumentar em relação a isso. Mas ele estava também acompanhado de agentes, né? São agentes que estavam ali fazendo uma segurança, uma vistoria. Então eles dizem assim: puxa vida, para Bolsonaro fugir, ele ia fazer o quê? Pular o muro? Ele ia ter que ir embora como? Porque se tinha gente dentro da casa também fazendo essa vistoria. De que maneira o senhor observa também esse argumento? Primeiro, a Polícia Federal, as nossas instituições estão fortes. A gente precisa lembrar que a base bolsonarista tem ramificações na Polícia Federal. Essa mesma Polícia Federal prendeu o Lula. Então a gente está diante de uma justiça forte, a gente deve ter informações de inteligências aí seguras, porque o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, e se você ler, e se aqueles que são fanáticos, idealistas, lerem essa decisão, eu, como advogado de criminoso de guerra, posso dizer como especialista a vocês, é de fato uma exortação de guerra. O STF agiu rápido, de forma firme. Talvez um juiz de primeira instância não teria coragem de agir de forma tão rápida. A gente tem sentido, e mais uma vez sente, que o Supremo Tribunal Federal vencendo um guardião da Constituição Federal de fato. Ele age dentro das 4 linhas, sobretudo quando ele determina o cumprimento com todas as regras de direitos humanos. E a gente tem uma situação aí muito peculiar. A gente tem uma lei antiterrorismo em tramitação, da base bolsonarista. Aqueles que gostam de uma teoria de conspiração podem até imaginar que essa lei e as declarações de guerra vinda do estrangeiro, de um político de alto escalão, com desenvolvimento de massa e milícias digitais, pode transformar esse rapaz, esse jovem, que é filho e faz isso clamando a justiça, em um criminoso de guerra. Se passar a lei de facções criminosas, esse mesmo Supremo Tribunal Federal vai ser chamado a decidir sobre uma realidade institucional. Se seriam essas milícias digitais facções criminosas, com alto poder público,
com um território definido que seria a internet e os fake news e o seu exército próprio, porque ele chama um soldado, ele diz isso. Então, o que está acontecendo hoje, essa decretação de prisão, eu entendo meus colegas que vão divergir de mim, eu os acompanho, se o evento não fosse público, se ele não fizesse chamamentos direcionados à massa. Imaginem vossas excelências e os senhores e as pessoas justas desse país e os que querem justiça e paz, se a gente resolvesse pegar em armas e sair para os quartéis em vigília. A gente teria uma guerra civil. Eu entendo que o fato, a gente está diante de um fato histórico, e o Supremo Tribunal Federal, como nunca antes na história desse país, aplica a legislação de forma precoce, mas firme, porque tem elementos de inteligência para entender que existe um chamamento à guerra civil. É como eu penso, lamentavelmente, mas é como eu penso como advogado. 12h, 39 minutos, ouvimos aqui o advogado criminalista Jaime Fusco trazendo um olhar técnico em relação a esta decisão deste dia 22 de novembro de 2025. Doutor, obrigada pela gentileza, viu? Boa tarde. Boa tarde. Eu desejo justiça e paz para o nosso Brasil.